Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero apresentar para vocês um sistema de resinas compostas lançado pela DMG, chama Ecosite. Eles estão introduzindo esse sistema no Brasil, substituindo a Ecosphere, que era a resina que estava vigente aqui. Particularmente eu usei a Ecosphere durante um tempo e eu não me adaptei muito à consistência, eu achava ela um pouco pegajosa. Mas a Ecosite ela vem solucionando esse problema. E eu queria mostrar para vocês como que é o esquema de cores dessa resina e você vai entender mais ou menos também como nós escolhemos as cores para fazer restaurações em resina composta em dentes anteriores. Afinal de contas, esse sistema, que é um sistema dividido em dentina e esmalte, é um sistema muito utilizado entre várias outras resinas. Então, mesmo que você não utilize esse sistema aqui, que você utilize outro sistema no consultório, você vai ser capaz de entender o processo, de estratificação e como selecionar as resinas na sua prática clínica. Porque eu fiz alguns discos de resina aqui de 0,5 milímetros que permitem entender como que a cor da dentina interage com a cor do esmalte durante seus esquemas de estratificação. Bom, só para contextualizar, a DMG ela trouxe essa resina, que é uma resina nano-híbrida, ou seja, ela é indicada tanto para dentes anteriores quanto para posteriores, em uma diferença de opacidade. Se você for analisar a cor, de uma maneira geral, ela tem uma tridimensionalidade da cor. Então eu digo assim, que nós temos 3 dimensões da cor, que são propostas por Munsell: matiz, cromo e valor. Para recordar que é o matiz, família da cor. Por exemplo, laranja, amarelo, vermelho, verde, isso é a família da cor. Se você pegar, por exemplo, 2 copos com água e colocar um pigmento vermelho aqui e um pigmento amarelo, você tem famílias da cor diferente. Uma família amarela, outra família vermelha. O croma é a densidade do pigmento, é o quão mais forte ou mais fraco é a cor. Por exemplo, eu tenho 2 copos com pigmento vermelho, só que um eu coloquei muito pigmento, eu saturei de pigmento aqui, coloquei 50 gotas. No outro eu coloquei tipo 1 gota de vermelho. Você concorda que o copo que tem 50 gotas tem um vermelho mais vivo? Ele tem mais croma, porque ele tem mais densidade. E o copo que tem 1 gota só tem pouca densidade de pigmento, então é um copo com menos croma, entendeu? Então croma maior é densidade de pigmento. E valor nada mais é do que luminosidade. Se eu tirar uma foto desses 2 copos, um com mais pigmento, outro com menos, e depois transformar essa foto em preto e branco, você vai perceber que a foto que tem, o copo que tem 50 gotas de pigmento, que tem muito mais croma, parece um cinza mais escuro do que o copo que tem somente 1 gota. Isso porque quanto maior a densidade de pigmento, menor o valor. Ou seja, valor é a luminosidade, é o quão claro ou escuro é o dente, entendeu? Quando você olha para uma pessoa e fala, nossa, o dente é branco, na verdade você está se referindo à luminosidade, porque o dente ele reflete muita luz, então ele tem mais valor. Tá? Então essa é a tridimensionalidade da cor, matiz, cromo e valor. Só que existe uma 4ª dimensão ainda que muitas vezes nós esquecemos, que é a parte da translucidez. Muitas pessoas selecionam a cor somente baseada em matiz, cromo e valor e não consideram que o dente ele tem uma profundidade, ele tem uma translucidez. É como se você colocasse um vidro por cima daquela cor que você selecionou. E essa profundidade, essa dispersão de luz causada pela área translúcida, ou pelo esmalte, é o que dá naturalidade no dente. Uma coisa interessante de você trabalhar com sistemas de resina que tem dentina, esmalte e resinas de efeito é justamente ter a possibilidade de trazer essa naturalidade, mesclando diferentes opacidades e conseguindo um resultado natural. Para você conseguir uma restauração estética com resina composta em dente anterior, você deve trabalhar com a tridimensionalidade da cor no seu matiz, cromo e valor nas camadas internas. E na camada externa, trabalhar com uma resina que tem mais translucidez, porque assim você consegue uma dispersão da luz melhor e uma característica mais estética. Então, visando isso, é que a DMG ela propôs resinas de dentina, que eles chamam aqui de Pure. Ou seja, Pure seria a camada mais interna que tem mais opacidade. E aí nós temos cor B1, A2, A3, A3,5 e A4. Caso você não trabalhe com esse sistema, as resinas de dentina, de resinas de 2 passos, porque existem resinas que são orientadas em dentina e esmalte. Só tem dois níveis de opacidade, dentina e esmalte. E tem resinas que tem dentina, corpo e esmalte. Essas resinas que tem dentina, corpo e esmalte, a dentina ela é muito mais opaca, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Mas nos sistemas, em linhas gerais, ele só tem 2 camadas, dentina e esmalte, ok? Então nesses sistemas de dentina e esmalte, você trabalha com matiz, cromo e valor na camada interna e a camada externa, você também leva em consideração isso, só que é mais importante você avaliar o nível de luminosidade. Então, pensando nisso, é uma estratégia muito inteligente, porque a DMG ela lançou dentina
Vita, ou seja, dentina B1, A2, A3, A364, que é um sistema que nós já estamos acostumados, né? Porque o A, B e C referem-se ao matiz. Por exemplo, matiz A e matiz B, e matiz C, por exemplo, né? E o croma é o número, por exemplo, 1, 2, 3, 4 é o croma. Então, se você pega um A1 e um A4, eles são do mesmo matiz, matiz A, só que o A1 ele tem menos croma e o A4 tem mais croma. Entendeu? Então, na camada de dentina, nós seguimos escala Vita. Só que na camada de esmalte, que é a camada layer, que eles chamam de layer aqui, mas é esmalte, nós temos 4 esmaltes diferentes que não estão pautados em Vita. Ou seja, você não é um esmalte A1, um esmalte A2. Você vai ter um esmalte de dente clareado, ou seja, alto valor. Um esmalte de dente claro, o esmalte de alto valor também, só que chama Enamel Light, ou seja, alto valor. Nós temos um esmalte médio e nós temos um esmalte de baixo valor, Enamel Dark. Então são 4 esmaltes, ó. EB, que se refere a Enamel Bleach. EL, que seria Enamel Light, de esmalte branco, esmalte claro, né? EM, que é esmalte médio, Enamel Medium. E ED, que é o esmalte Dark, o esmalte de baixo valor. Então pensa só, nós trabalhamos com 2 camadas de resina. A interna, pautados em Vita, onde nós temos B1, A2, A3, A364, e a camada externa com mais translucidez, pautados em valor, EB, EL, EM e ED. E assim nós vamos conseguir uma correlação e chegar numa cor mediana que dá tanto naturalidade quanto o resultado final cromático desejado, né? Seguindo matiz, croma e valor. E para isso eu fiz um vídeo, porque eu fiz alguns discos de resina que vão te ajudar a entender melhor qual a relação dessas camadas de resina quando você sobrepõe uma com a outra. E para isso nós fizemos alguns discos de resina que foram orientados basicamente assim. Colocamos uma placa de vidro na base da mesa, aí 2 folhas de papel, onde nós dobramos essa folha de papel em 4. Essa técnica eu vi num curso que eu fiz com o professor Newton Fall, um curso online. E ele mostrou pra gente que quando você coloca 2 folhas de papel e dobra, de 0,5 milímetros. Então a gente fez esses discos, né? Fiz um por um aqui, com todas as resinas principais para essa estratificação. E você vai entender melhor como funciona a relação desses discos aqui depois de prontos. Vou mostrar para vocês todas as cores disponíveis no sistema. Beleza, pessoal, ó, esses são os discos que nós fizemos e como você pode ver, essa camada de cima aqui, ó, essa linha de cima, são as resinas de dentina. E essa linha de baixo são as resinas de esmalte. E aqui nós temos 2 resinas de efeito, tá? Na verdade, essa OA2 é uma resina opacificadora para substratos escurecidos. Então você coloca ela para você bloquear o substrato de baixo, né, o escurecido. E aí é uma incisal que é bem translúcida. Nesse fundo branco você consegue ver muito bem a diferença do croma, né? Veja como aqui tem muito mais pigmento do que aqui, tá vendo? Então nós vamos aumentando a densidade de pigmento conforme você vai vindo para o A4, né? De A2 para A4, né? E o B1 ele tem menos croma, mas ele tem um matiz diferente, tá vendo que a tonalidade da cor é um pouco diferente, ó? A família da cor é um pouco diferente. Então essas são as resinas de dentina, beleza? E aqui embaixo nós temos os esmaltes. Veja que nós temos esmalte Bleach, Light, Médio e Dark. E esses esmaltes eles vão baixando o valor, né, conforme nós progredimos aqui. Existe uma diferença de matiz? Existe, mas aqui não é muito relevante. Aqui a questão mais importante é subir ou descer valor. Se a gente pegar essa foto agora, transformar em preto e branco, né, pegar esse frame aqui e transformar em preto e branco, você vai constatar que isso aqui está muito mais próximo do cinza e isso aqui está muito mais próximo do preto, essa parte, e aqui muito mais próximo do branco. Porque aqui nós temos menor valor e aqui nós temos maior valor. Entendeu? Então aqui nós temos uma escala orientada por valor. Vamos colocar agora num fundo preto, para você ver por contraste, metade no fundo branco e metade no fundo preto. Veja que as resinas, ó, B1, tá? A2, A3, A3,5 e A4, elas têm um nível de translucidez, tá vendo? Isso aqui são as resinas de dentina, as camadas internas, onde nós vamos selecionar pautados em Vita e vamos escolher de acordo com a tonalidade da cor. Mas olha o nível de translucidez, tá? Quando nós pegamos agora as resinas de esmalte, tá? Nós temos aqui esmalte Enamel Bleach, ó, EB, tá? Então essa aqui já é uma resina cuja proposta é servir de esmalte. Veja como ela é mais translúcida e ela tem um efeito, ó, que vai gerar mais profundidade. Essa segunda é Enamel Light. Ela é bem parecida, né? Ó, dá pouca diferença.
aumentar aqui para vocês verem com qualidade. Então aqui nós temos Enamel Bleach, aqui nós temos Enamel Light. Vamos para outra agora. Enamel Medium, ó, mediana, tá com valor médio. E agora Enamel Dark com valor mais baixo. Então essas são as 4 resinas que nós temos disponíveis no kit para a camada de esmalte, tá? Então, quando nós fazemos a união dessas 2 camadas, então veja, eu vou escolher aqui uma dentina A2, tá? E eu vou colocar um Enamel Light por cima, aí eu tenho uma cor que ela é gerada no final, ó. É uma cor que tem translucidez e tem a profundidade e tem o matiz cromo e valor estabelecidos. Perceba que na interseção, ó, entre o esmalte e a dentina, nós temos uma cor que foi gerada aí, né? Eu escolhi Enamel Light com A2. Enamel Light com A2, ela dá uma cor A1, tá vendo? Então, a DMG ainda fez essa rodinha aqui para mostrar para vocês o seguinte, ó, se você quer a cor A1, a melhor combinação é usar Enamel Light com A2. Veja que nós colocamos Enamel Light com A2 e a cor aqui no meio seria o equivalente a um A1 de escala Vita. Ok? Então eles fazem essa alternativa porque eu quero chegar em A2. O que eu vou usar? Enamel Medium com A2. Então se eu simplesmente pegar, ó, isso aqui é A2. Se eu pegar agora um Enamel médio aqui, ó, por cima, eu transformei isso em A2, trabalhando simplesmente com a mudança em camada de esmalte, tá bom? Considerando 0,5 milímetros aqui, tá? Então esse esquema ele ajuda muito a tomada de decisão e a escolha das nossas resinas compostas durante as estratificações no consultório. Além disso, nós temos ainda uma resina de efeito, que ela é apresentada em tipo flow, né? Então você veja que ela é bem translúcida e ela tem uma certa opalescência, você consegue perceber? Vamos dar um zoom aqui, ó. Que no fundo azul ela fica ligeiramente... no fundo preto ela fica ligeiramente azul e no fundo branco ela fica ligeiramente laranja, tá vendo? Então ela tem um efeito opalescente e ela é apresentada em um formato de resina flow, tá? Tipo assim, ó, desse jeito. Tá bom? É chamada incisal. Então veja que ela é translúcida e aí nós fizemos um disquinho. E nós temos ainda a OA2, tá? Essa aqui, que é uma resina mais opaca, ou seja, ela tem a finalidade de bloquear o substrato. Você vê que 100% opaco não é, tá? Ela sempre vai deixar passar um pouquinho de luminosidade. Por quê? Porque do contrário, se ela for 100% opaca e não deixar passar nada de luz, ela não fotoativa a camada interna. É isso que acontece, por exemplo, com corante, com pigmento. Se você deixar uma camada muito grossa de pigmento, a camada interna do pigmento muitas vezes não fotoativa direito. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque não passa luz por dentro. A cor do corante brown, né, que é o corante para efeito. Então é uma cor bem viva, ele é bem escuro, né, como vocês podem ver. Obviamente que isso não é para ser usado em grandes quantidades, eu estou demonstrando aqui só para vocês para avaliar o nível de opacidade. E o matiz, né, bem marrom mesmo, bem escuro, né. Então esse aqui é o corante, que vai ser mais usado para caracterizações, para modular às vezes um pouco o matiz, de uma maneira bem delicada, tem que tomar muito cuidado. Ou para fazer sulcos, né? Restaurações posteriores, trabalhar mais com esses efeitos, tá bom? Então fica aí também a informação da cor do corante brown do sistema da Ecosite. Para finalizar então, que a DMG ela faz a distinção através de cores nas suas resinas, né? Então fica claro que quando o fundo é cinza, né? Quando essa haste é cinza, que é uma resina de esmalte. As resinas de dentina, das camadas internas, elas têm essa haste azul. E as camadas de efeito, né, as resinas de efeito incisal, opaco e corantes, são flow. Beleza? E também, para vocês avaliarem aqui a consistência da resina, eu falei para vocês que a esculpibilidade melhorou bastante em relação às resinas da Ecosphere, né, que é a geração anterior. Então vamos mostrar aqui como que é o comportamento hoje, a consistência dessa resina. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Você veja que ela não gruda na espátula, né? Estou usando aqui uma Almor
safidente, ela não gruda na espátula, é possível espalhar de uma maneira fácil. Ela está totalmente seca, não tem nada de modelador de resina nem nada. Veja que ela fica bem facilmente espalhada. Quando a gente faz uma marcação, estou usando aqui uma IPCL também, olha lá. Ela fica na posição, ela não gruda mesmo, você viu que não grudou na espátula, a espátula também totalmente seca. E usando aqui um pincel, então, para você ver qual que é o comportamento da resina. Vamos ver se... A resina tem uma esculpibilidade excelente, ela não gruda, mesmo com o pincel totalmente seco, né? Ó. Veja que é possível fechar, né? Ó, um desenho, por exemplo, numa escultura de mesa oclusal, você conseguiria facilmente fazer uma boa anatomia, ó, fechando e fazendo o desenho. Tá? Acho que é uma imagem interessante, que ilustra bem, é uma das grandes preocupações, né, entre os dentistas, como que é a esculpibilidade da resina, o domínio do material, né? E fica bem evidente através desse vídeo aqui que tem uma boa esculpibilidade. O nosso esquema, então, de resinas da DMG, e eu acho que mesmo que você não utilize esse sistema de resina, esse vídeo ele é muito interessante para fazer com que você entenda como que as resinas elas se interagem entre si, entre dentina e esmalte. E eu tenho certeza que é um conteúdo que vai ajudar muitos dentistas a selecionarem melhor as resinas para usar nos seus casos clínicos em dentes anteriores. Se você gostou desse vídeo, se você achou que foi relevante para você e te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus amigos, porque assim nós conseguimos fazer com que a odontologia se torne melhor, tanto em qualidade operatória, quanto em obtenção de resultados. Né? Você vai ter mais previsibilidade ao escolher suas resinas e obter característica estética melhor para os seus pacientes. Então compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ajude aqui a gente, porque isso nos motiva a produzir mais conteúdos para vocês. Grande abraço!